Você só vai se tornar verdadeiramente perigoso quando aprender a ficar sozinho, calado e emocionalmente intocável, porque enquanto o mundo grita, você se cala. Enquanto eles se agarram a qualquer presença para não afundar, você mergulha sozinho na sua escuridão e volta mais forte do que nunca. Eles precisam de likes, atenção, aprovação. Você só precisa de uma coisa: autocontrole. Quem aprende a ser sozinho não é mais controlado por ninguém. Quem aprende a ser frio não é mais manipulado por sentimentos. Quem aprende a ser silencioso se torna imprevisível e, por isso, imbatível. Porque quando ninguém sabe o que você sente, ninguém pode te ferir. Quando ninguém entende o que você pensa, ninguém pode te parar. E quando você não depende de ninguém, você se torna imparável. Existe um tipo de força que não se mostra. Ela não precisa de palco nem de plateia. É a força de quem já chorou o suficiente para endurecer. De quem já foi deixado sozinho tantas vezes que aprendeu a transformar o silêncio em casa. De quem já foi traído, ignorado, humilhado e sobreviveu. Essa força nasce no fundo do poço. Ela não se aprende em livros, nem se copia de vídeos motivacionais. Ela é forjada na dor. E quem passa por esse processo não volta mais o mesmo. Volta frio, volta calculista, volta no controle. E nesse mundo cheio de gente carente, desesperada por atenção, o verdadeiro poder está em quem sabe desaparecer. Quem aprende a se ausentar se torna presença rara. Quem para de se explicar se torna um enigma. Quem não precisa mais de ninguém domina qualquer sala, porque as pessoas sentem. Elas sentem a diferença entre alguém que quer ser aceito e alguém que se basta. Se você quer ser respeitado, aprenda a ser frio. Se quer ser lembrado, aprenda a ser silencioso. Se quer ser forte, aprenda a amar a sua própria companhia. A solidão é o campo de treinamento dos fortes. O silêncio é o escudo dos sábios. E a frieza é a espada de quem não aceita mais ser dominado pelas emoções. Neste vídeo, você vai aprender o caminho para se tornar essa versão perigosa, poderosa e inquebrável de si mesmo. Não com frases de efeito, mas com verdades afiadas. Não com promessas doces, mas com disciplina brutal. A partir de agora, você vai entender por que os estoicos valorizavam tanto o autocontrole, o distanciamento emocional e a solidão consciente. E vai descobrir que não existe liberdade maior do que não depender de ninguém, nem para sorrir, nem para vencer. Você está pronto? Porque depois deste vídeo, ou você vai mudar completamente, ou vai continuar sendo dominado por tudo e por todos. 1. O poder da solidão voluntária. Não confunda solidão com abandono. Uma é ferida, a outra é força. Uma enfraquece, a outra fortalece. A verdadeira solidão, a que você escolhe, não é ausência de pessoas, é presença de si mesmo. É quando você para de fugir de você, do seu silêncio, dos seus pensamentos, e começa a encarar o que realmente está aí dentro. Você nunca vai se tornar alguém mentalmente inabalável se estiver o tempo todo cercado de distrações, de vozes alheias, de estímulos que te impedem de pensar com clareza. A solidão voluntária é uma decisão de poder. É você dizendo ao mundo: eu não preciso de vocês para ser inteiro. É só na solidão que você escuta sua mente. É só na solidão que você confronta seus próprios demônios. E é só na solidão que você entende o valor da sua própria companhia. A maioria das pessoas vive numa eterna fuga de si mesmas. Elas se cercam de barulho, de conversas vazias, de interações superficiais, porque não suportam o que sentem quando estão sozinhas. E aí está o diferencial dos fortes. Eles se isolam não porque odeiam o mundo, mas porque se bastam. Eles não fogem do silêncio. Eles o utilizam como laboratório de lucidez. A solidão para os fracos é prisão, para os fortes é templo. É nesse espaço solitário que você começa a ver quem realmente é, sem a influência dos outros, sem a pressão de parecer algo, sem a necessidade de agradar. Você se olha no espelho da consciência e pergunta: quem sou eu quando ninguém me observa? A resposta a essa pergunta vale mais do que qualquer diploma, qualquer elogio, qualquer curtida, porque é isso que define seu poder real. A maioria das pessoas só existe através dos olhos dos outros. Elas só se sentem alguém quando alguém diz:
que elas são alguém. Isso é escravidão emocional. Você é refém da opinião alheia, do afeto alheio, da presença alheia. Mas quando você aprende a ficar sozinho por escolha, quando você não sente mais ansiedade por estar só, quando o silêncio da noite não te assusta, mas te recarrega, aí sim você começa a dominar o jogo. É nesse espaço que sua mente se fortalece. Você começa a organizar pensamentos, a entender padrões, a construir disciplina, a desenvolver visão de longo prazo. Enquanto os outros estão presos na próxima notificação, você está desenvolvendo estratégias de longo alcance. Você começa a ver as coisas com mais clareza, porque se afastou do nevoeiro emocional coletivo. Solidão é clareza. É foco. É você como protagonista absoluto da sua existência. E aqui vai a verdade crua. Quanto mais você evolui, menos companhia você tem. Porque a maioria não está pronta para a versão silenciosa e letal que você está se tornando. Elas querem barulho, aprovação mútua, drama, validação. Você quer paz, crescimento, resultado. Você começa a se afastar naturalmente, não por arrogância, mas por maturidade. Não por misantropia, mas por autossuficiência. Você percebe que a companhia constante rouba sua energia, que o excesso de gente te confunde, que o excesso de palavras te afasta da verdade. E aí, sem ódio, sem rancor, você escolhe o isolamento estratégico. E esse isolamento não é inatividade, é incubação. Você não está parado, você está carregando. Enquanto eles estão postando frases de efeito, você está moldando caráter. Enquanto eles estão brigando por atenção, você está construindo presença. Você não se mostra porque está em fase de crescimento interno. E quem está crescendo não precisa provar nada para ninguém. Aprenda isso. O homem que ama sua solidão tem vantagem sobre todos os outros. Ele não negocia sua paz por carência. Ele não troca sua estabilidade por promessas vazias. Ele não aceita qualquer presença porque aprendeu a curtir a própria. E é por isso que ele se torna perigoso. Porque ninguém consegue chantageá-lo emocionalmente. Ninguém consegue prendê-lo com afeto artificial. Ninguém consegue tirá-lo de si. Você quer ser imparável? Aprenda a ficar sozinho e se sentir em casa nisso. Transforme sua solitude em laboratório de disciplina. Use o silêncio como arma de reconstrução. Crie o hábito de estar consigo mesmo sem se agredir internamente. Fortaleça sua mente até o ponto em que a ausência de todos não seja mais um problema, mas uma vantagem. A de quem não teme a solidão, não teme mais nada, porque todo o resto é secundário. Amizades vêm e vão, relacionamentos terminam, família se distancia, mas se você está ancorado em si mesmo, nada te desmonta. Você segue, você persiste, você constrói, mesmo quando ninguém está olhando. E quando a tempestade vier, e ela vai vir, você vai estar preparado, porque já enfrentou o pior, a si mesmo, e venceu. 2. O frio emocional não é ausência de sentimento, é domínio interno. Ser frio não é ser vazio. Ser frio não é ser indiferente, insensível ou apático. Ser frio é ter domínio sobre o fogo, é saber que você sente, mas não permitir que isso te consuma. É ter o controle do próprio termostato interno. Você decide quando aquece e quando congela. Essa é a verdadeira força emocional. A maioria das pessoas reage com o coração. Elas se ofendem fácil, explodem por pouco, se desesperam por migalhas de afeto. Vivem como folhas ao vento, guiadas por qualquer sentimento que passa. E sabe o que isso revela? Fraqueza. Não é nobre sentir tudo o tempo inteiro. É perigoso, porque quem sente demais, sofre demais. E quem sofre demais, se distrai do que importa. O frio emocional é o antídoto contra o caos sentimental. É o filtro que separa o que merece sua energia do que só está tentando te derrubar. É o escudo invisível que impede que os outros entrem no seu campo emocional sem autorização. Quando você é frio, não significa que você não sente. Significa que você domina o que sente. Você analisa antes de reagir. Você respira antes de responder. Você observa antes de confiar. Isso incomoda. Incomoda porque você se torna imprevisível. As pessoas não sabem como te atingir. Elas testam, provocam, cutucam, mas não conseguem acesso.
Você não se desespera, não se abala, não se entrega. E isso é assustador para quem está acostumado a manipular o emocional dos outros. O frio é uma blindagem construída com cicatrizes. Você não nasce frio, você se torna. Depois de tantas quedas, você aprende a andar com armadura. Depois de tantas decepções, você aprende a não entregar mais sua alma de bandeja. Depois de ser usado, ignorado, abandonado, você aprende a esfriar a própria entrega. E isso não é trauma, é estratégia. Você para de romantizar tudo, para de esperar reciprocidade imediata, para de se iludir com palavras doces e promessas baratas. Você observa atitudes. Você valoriza silêncio. Você cobra menos dos outros e exige mais de si mesmo. Você entende que a paz de espírito vale mais do que qualquer emoção passageira. Esse é o coração frio. Não porque é de pedra, mas porque já queimou demais para continuar ardendo por qualquer coisa. Você seleciona onde coloca calor. Você mede sua entrega. Você regula a intensidade, e isso não te torna menos humano, te torna mais consciente. Aprender a ser frio é aprender a resistir, é não cair em provocações, é não se perder em carências, é não deixar que um momento de emoção te faça destruir algo que levou anos para construir. É o oposto da impulsividade. É a arte da moderação sem perder a intensidade, apenas direcionando-a com sabedoria. E aqui está a parte que poucos falam. A frieza emocional é libertadora. Ela te tira do ciclo de arrependimento por explosões. Te livra da culpa por reações exageradas. Te protege da manipulação emocional de quem sabe exatamente como apertar seus botões. Você não é mais um joguete emocional. Você é o jogador. E isso se aplica a tudo. Relacionamentos, trabalho, família, amizades. Quando você mantém o controle emocional, você toma melhores decisões. Você enxerga o todo. Você escolhe com mais critério. Você percebe intenções ocultas que antes seriam encobertas pela emoção. Você passa a viver com mais lucidez. Mas atenção, frieza não é arrogância. Frieza não é superioridade disfarçada de isolamento. Frieza é inteligência emocional no mais alto grau. É a consciência de que nem tudo merece uma reação. Nem toda provocação merece resposta. Nem todo ataque merece contra-ataque. Às vezes, o verdadeiro poder está em observar em silêncio e seguir em paz. Você não está se tornando frio para se vingar. Você está se tornando frio para não ser mais ferido. Você está construindo uma nova versão de si mesmo, mais centrada, mais firme, mais estável, porque já entendeu que emoções incontroláveis são portas abertas para o sofrimento e você não quer mais viver refém do que sente. Você quer comandar sua vida com clareza. E isso exige prática, exige silêncio interno, exige racionalidade. Você aprende a pausar antes de reagir, a pensar antes de falar, a sentir sem se afogar. Você se torna uma rocha emocional, alguém que sente, mas não se desequilibra, alguém que ama, mas não se anula, alguém que sofre, mas não se desmonta. Frieza não é ausência de coração, é domínio sobre ele. E quem domina seu coração, domina a própria vida. 3. O silêncio como arma de guerra psicológica. O silêncio é um dos instrumentos mais subestimados do poder pessoal. Enquanto muitos usam palavras para se afirmar, o sábio cala e domina, porque o silêncio incomoda. O silêncio gera dúvida. O silêncio confunde, desestabiliza e intimida. Quando você aprende a usar o silêncio, você se torna estrategista. Você entra no jogo psicológico e joga melhor do que todos. A maioria das pessoas tem um vício doentio por se explicar, se justificar, se defender. Vivem tentando convencer os outros de que estão certas, que são boas, que não fizeram por mal. Mas quanto mais você fala, mais você entrega. Quanto mais você tenta explicar, mais perde poder. O verdadeiro domínio está na ausência de reação. Quem cala, governa. O silêncio quebra o ciclo emocional. Ele interrompe o fluxo de manipulação emocional que muitos tentam aplicar com palavras doces, chantagens sutis ou agressões camufladas. Quando você responde com silêncio, você tira o combustível da provocação. Você frustra a expectativa do outro de te desequilibrar. E essa frustração gera respeito ou medo. Ambos são ferramentas úteis. Na guerra psicológica, o silêncio é a granada invisível.
Ele explode por dentro, silenciosamente, na cabeça de quem te observa, tentando decifrar o que você está pensando. Quando você fala pouco, você se torna um mistério, e o que é misterioso se torna poderoso. Porque a mente humana teme o que não entende e respeita o que não decifra. O silêncio também é proteção. Ele impede que você se comprometa com palavras ditas no calor da emoção. Quantas vezes você se arrependeu de ter falado demais, de ter se exposto cedo demais, de ter confiado rápido demais? O silêncio é a cerca que protege seu território interno. Ele impede invasores, filtra curiosos, afasta os que só se aproximam para extrair. Existe uma autoridade natural em quem é calado. As palavras perdem valor quando usadas em excesso. Mas quando alguém que raramente fala decide abrir a boca, todos escutam, porque sabem que ali vem algo pensado, calculado, preciso. O silêncio constrói uma reputação de inteligência, de força, de presença. Você não precisa se impor gritando. Basta se calar com firmeza. E aqui está uma verdade dura. A maioria das pessoas fala demais porque teme o vazio. O vazio de uma conversa que acaba. O vazio do olhar que espera a resposta. O vazio do próprio silêncio interno. Mas os fortes não têm medo desse vazio. Eles o habitam. Eles se sentem confortáveis no não dito, no não explicado, no não respondido, porque sabem que o poder está ali. O silêncio também revela o outro. Enquanto você se cala, o outro se mostra. Enquanto você observa, ele se expõe. E quanto mais ele fala, mais você aprende sobre ele. Seus padrões, suas inseguranças, suas estratégias. Você coleta informações enquanto protege as suas. Isso é inteligência emocional aplicada. Isso é domínio. O silêncio estratégico também impõe limites. Quando você para de responder, para de ceder, para de participar do jogo verbal, você sinaliza: aqui não. Você não precisa gritar para se impor. Você não precisa ameaçar para afastar. O silêncio é um basta não dito e por isso mesmo mais respeitado. Quem aprende a se calar na hora certa se posiciona sem se desgastar. Em ambientes de conflito, o silêncio é sinal de força. No meio de gritos, calar é um ato de superioridade. No meio de provocações, o silêncio é a humilhação suprema para o provocador, porque mostra que você está acima da disputa. Você não precisa vencer a discussão, porque já venceu internamente. Você não precisa provar nada, porque já sabe quem é. O silêncio também é presença. Não é porque você não fala que você não é percebido. Pelo contrário, seu silêncio grita, sua calma impõe. Sua quietude fala mais alto do que qualquer argumento. E ao contrário do que muitos pensam, quem cala não é submisso. Quem cala é estratégico, é calculista, é letal. Existe um tipo de respeito que só o silêncio impõe. Um tipo de distância que só o silêncio estabelece. E um tipo de poder que só o silêncio constrói. Quando você decide não se envolver em conversas fúteis, em dramas alheios, em disputas de ego, você economiza energia, tempo e sanidade. Você se afasta do ruído e se aproxima da clareza. Use o silêncio como arma, como escudo, como trono. Faça dele seu território sagrado, seu laboratório de observação, seu espaço de poder. Não entregue sua alma por palavras. Não se explique para quem não merece sua verdade. Não reaja quando a melhor resposta é simplesmente nenhum som. O mundo vai tentar te puxar para o barulho, vai te provocar, te cutucar, te chamar para o palco da emoção descontrolada. Mas você não vai. Você vai ficar na sua torre alta, silenciosa, intacta. E lá de cima, enquanto todos se engalfinham no chão, você assiste, impassível, porque já entendeu que o silêncio é o idioma dos inabaláveis. 4. A arte de não precisar de ninguém. Existe um tipo de liberdade que só quem aprendeu a não depender de ninguém conhece. É a liberdade de não se curvar por carência, de não implorar por presença, de não negociar a própria paz por migalhas de atenção. É uma força silenciosa que diz: eu sou o suficiente. A maioria vive em função dos outros. Fazem de tudo para serem aceitos, notados, queridos. Criam versões de si mesmas moldadas para agradar, seduzir, pertencer. Mas por trás dessa máscara está um medo desesperado de ficar só, porque no fundo elas não aprenderam a viver sem os outros. E isso as torna fracas.
A arte de não precisar de ninguém não é sobre desprezo, é sobre maturidade, é sobre entender que sua estabilidade não pode estar nas mãos de outro ser humano, porque pessoas mudam, somem, traem, decepcionam, morrem. E se sua paz depende de alguém, ela nunca será sua. Será um empréstimo frágil, sujeito a sumir a qualquer momento. Quem não precisa de ninguém não está dizendo que vai viver isolado. Está dizendo que se tiver que caminhar só, vai. Se tiver que jantar só, vai. Se tiver que vencer só, vence. É sobre estar inteiro dentro de si mesmo, a ponto de transformar qualquer ausência em combustível, qualquer abandono em expansão, qualquer silêncio em direção. Você começa a perceber que não precisa provar nada para ninguém, que sua evolução é sua, não precisa de plateia, que sua jornada é única, não precisa de companhia forçada e que seu valor não depende do olhar do outro, mas da forma como você se olha no espelho. A partir disso, nasce um poder inquebrável. Quem não precisa, escolhe. E quem escolhe, domina. Você não aceita qualquer conversa por medo de ficar sem ninguém. Você não tolera desrespeito por medo de ser deixado. Você não mendiga migalhas emocionais só para ter alguém ao lado. Você se torna seletivo, e essa seletividade te eleva, porque você entende que é melhor andar só do que mal acompanhado. É aí que as conexões mudam. Quando você não precisa, você atrai o que é verdadeiro, porque o outro percebe que você não está ali por desespero. Está por afinidade, não está por necessidade, está por escolha, e isso muda tudo. Relacionamentos baseados em liberdade são sempre mais saudáveis do que os baseados em carência. Você começa a gostar da sua própria companhia, a tomar café consigo mesmo, a sair para caminhar com seus pensamentos, a jantar com suas reflexões. E esse hábito, no início desconfortável, vira vício saudável. Você passa a se sentir tão bem consigo que qualquer presença que venha somar é bem-vinda, mas nunca essencial. Você está em paz, com ou sem. E isso assusta quem vive de dependência emocional, porque eles não conseguem entender como alguém pode estar bem sozinho, como alguém pode sorrir sem público, como alguém pode seguir sem cliques, aplausos, conversas constantes. Mas você não está preocupado em ser entendido. Você está comprometido com a sua liberdade. Não precisar de ninguém não é frieza, é domínio emocional. É a sabedoria de quem já sofreu o bastante por esperar demais dos outros. É o escudo de quem já teve expectativas destruídas tantas vezes que decidiu não esperar mais. E não esperar não significa ser amargo, significa ser livre. Porque onde não há expectativa, não há frustração. Você passa a oferecer o que tem, não o que esperam. Você se entrega com verdade, não com medo. Você se relaciona com consciência, não com dependência. E isso é raro, é valioso, é perigoso para um sistema que se alimenta da insegurança emocional coletiva. A arte de não precisar de ninguém te transforma numa fortaleza. Você vira abrigo de si mesmo. Seu coração para de viver de esmolas emocionais. Sua mente para de implorar por validação. Sua alma para de sangrar por ausência. Você preenche seu próprio vazio com presença interna, com propósito, com autoconsciência. E aqui vai uma verdade cruel. Quem não precisa de ninguém, muitas vezes, é odiado, porque representa tudo o que os dependentes emocionais não conseguiram se tornar. Você será chamado de frio, arrogante, distante, mas nada disso importa, porque você não vive mais para ser compreendido. Você vive para ser inteiro, e essa inteireza atrai. Porque todo mundo, no fundo, deseja se tornar aquilo que você se tornou. Alguém que não se desmorona quando fica só. Alguém que não se sabota por carência. Alguém que não se rende ao medo de ser abandonado. Porque já entendeu que o único abandono real é quando você se abandona. Não precisar de ninguém é, no fim, uma forma suprema de amor próprio. É saber que sua companhia vale ouro, que sua energia é preciosa e que sua paz não está à venda. É um tipo de soberania interna que transforma qualquer lugar em lar, qualquer silêncio em conforto e qualquer ausência em oportunidade de expansão. 5. Como se tornar inabalável emocionalmente. Ser inabalável não significa não sentir, significa não ser derrubado por aquilo que sente.
É manter a firmeza quando tudo ao redor está desmoronando. É manter o foco quando o caos tenta te distrair. É manter a paz mesmo quando provocam a sua guerra interna. E isso não é dom, é construção. Você não nasce emocionalmente inabalável. Você se torna, com cada queda, cada dor, cada decepção que te força a levantar mais lúcido, mais frio, mais consciente. A inabalabilidade emocional é o resultado de escolhas conscientes repetidas diariamente, mesmo quando tudo em você quer explodir. É a arte de responder com sabedoria quando o instinto quer reagir com desespero. O primeiro passo para se tornar inabalável é assumir o controle da sua própria mente. Você precisa entender que não é obrigado a acreditar em tudo que pensa. Muitos dos seus pensamentos são impulsos automáticos, programações antigas, ruídos emocionais. E se você não aprende a filtrar, você vira escravo da sua própria mente. Você precisa ser o comandante e não o passageiro, tá? Treinar sua mente é mais importante que treinar seu corpo, porque é a mente que define como você interpreta, reage, decide e enfrenta a vida. Você precisa desenvolver a habilidade de observar seus próprios pensamentos sem se confundir com eles. Pensamento não é verdade, é dado bruto. Você decide se aquilo entra ou não no seu sistema. O segundo passo é aprender a regular suas emoções. Isso não significa suprimir, significa processar com inteligência. Quando algo te afeta, o fraco explode, o forte absorve, entende, redireciona. Você observa a raiva sem se tornar a raiva. Você reconhece a tristeza sem ser engolido por ela. Você vê a ansiedade sem se deixar comandar por ela. Isso é domínio. E aqui entra o terceiro passo: treinar a pausa. Entre o estímulo e a reação existe um espaço. Nesse espaço está sua liberdade, sua força, seu verdadeiro poder. Quem reage sem pensar é escravo do externo. Quem aprende a pausar antes de agir é senhor de si. Essa pausa de segundos pode evitar brigas, decisões precipitadas, arrependimentos eternos. O quarto passo é endurecer seu emocional sem perder sua humanidade. Não confunda sensibilidade com fraqueza. Você pode sentir tudo, mas não precisa se curvar a nada. A dor vai vir, mas não precisa te destruir. A crítica vai vir, mas não precisa te definir. A rejeição vai doer, mas não precisa te parar. Ser inabalável é continuar, apesar de tudo. Você desenvolve essa força quando para de se vitimizar. Quando você entende que ninguém te deve estabilidade emocional, que o mundo não vai mudar para te proteger, que as pessoas não vão pisar em ovos para não te magoar. E está tudo bem, porque você não precisa que o mundo seja gentil. Você só precisa ser mais forte. Ser inabalável também exige clareza de propósito. Quem sabe onde quer chegar não se perde por qualquer tempestade. Você vai ser provocado, criticado, sabotado, testado e tudo bem. Você não está aqui para agradar, está para cumprir um propósito maior: dominar a si mesmo. Porque só quem se domina pode dominar o que está ao redor. O quinto passo é filtrar o que te afeta. Nem toda crítica é válida, nem toda opinião importa, nem todo olhar é sinal. Você aprende a não levar tudo para o lado pessoal, porque quem se ofende com tudo mostra insegurança. E o inabalável não é inseguro, é centrado. Ele ouve o que precisa, ignora o que não serve e segue sem carregar peso morto. Você também precisa aprender a se reconstruir rápido. Cair não é o problema, ficar no chão é. O inabalável é resiliente. Ele não nega a dor, mas não se entrega a ela. Ele sente, chora, respira e segue. Não dramatiza, não implora, não se vitimiza. Ele entende que tudo é fase e que sua força está em passar por todas elas de pé. O sexto passo é desenvolver o desapego emocional. Não confunda amor com prisão. Não confunda vínculo com dependência. Você precisa amar as pessoas com liberdade e deixar que elas venham ou vão sem te destruir por dentro. Quem se apega demais sofre demais. Quem entende que nada é garantido, aprende a valorizar, mas nunca a depender. E por fim, você precisa construir uma mentalidade de aço. Você precisa programar sua mente todos os dias para resistir ao que tenta te parar. Frases de força, mantras internos, verdades inegociáveis. Você repete:
internaliza, fortalece. O mundo pode estar pegando fogo, mas sua mente permanece firme. Essa é a verdadeira invencibilidade. Você não vai ser inabalável o tempo todo, mas você pode ser inabalável quando mais precisar. E isso já te coloca anos-luz à frente da maioria, porque a maioria desaba por pouco. Você não. Você respira, resiste, responde com frieza e segue com clareza. É isso que faz de você alguém perigoso. Não sua força física, não sua aparência, não seu dinheiro, mas seu autocontrole. E lembre-se, ninguém vai te dar isso. Você constrói na dor, no silêncio, na disciplina. Até que um dia você percebe que nada mais te derruba como antes, porque você deixou de ser reativo e se tornou inabalável. 6. Frieza, foco e fúria controlada, a tríade dos imparáveis. Existe um tipo raro de pessoa que não grita, não se desespera, não ameaça, mas mesmo em silêncio impõe respeito. Mesmo sem reagir, emana presença. Mesmo em calma aparente, é capaz de destruir tudo se necessário. Essas pessoas são frias, focadas e perigosamente calmas. Elas dominam a trindade do controle interno: frieza, foco e fúria controlada. Frieza é o escudo, foco é a mira, fúria controlada é a bala. Quando esses três elementos estão alinhados, você se torna imparável. Não por ser explosivo, mas por ser calculado. Você não é aquele que age por impulso. Você é aquele que observa, espera, mira e atinge com precisão cirúrgica. E é por isso que você vence. A frieza te protege das armadilhas emocionais. Ela impede que você reaja cedo demais, que se entregue demais, que se envolva onde não deve. Pessoas frias não são indiferentes, são estrategicamente seletivas. Elas aprenderam que calor demais queima, entrega demais cobra caro e sentimentalismo demais enfraquece. Elas sentem, mas sentem com disciplina. O foco é o que mantém sua energia direcionada. Sem foco, você é distraído por qualquer coisa. A crítica te tira do eixo. O elogio te hipnotiza. A rejeição te desmonta. Mas quando você tem um foco definido, tudo que não te aproxima do seu objetivo é automaticamente descartado. Você não briga à toa, não responde por vaidade, não se justifica por orgulho. Você está ocupado demais vencendo. E é aqui que entra a fúria controlada. Porque sim, você sente raiva, você sente indignação, fúria, impulso, mas você não deixa isso te dominar. Você usa, você canaliza a energia bruta da sua fúria em produtividade, em estratégia, em criação. Enquanto os fracos explodem, você constrói. Enquanto eles gritam, você age. Enquanto eles perdem tempo com drama, você avança em silêncio. A fúria controlada é um superpoder. É pegar a dor e transformá-la em motivação. É transformar o desprezo em concentração. É usar cada rejeição como combustível para a sua ascensão. Você para de reclamar e começa a executar. Para de chorar e começa a criar. Você transborda, mas de forma direcionada. Você vira uma força concentrada, com destino certo. Quem não tem essa trindade se torna previsível, emocional, desgovernado. Reage a tudo, se abala por qualquer coisa. Perde tempo com vingança. Desperdiça energia tentando provar valor para quem não merece nem sua atenção. Mas o imparável não joga esse jogo. Ele se isola, se foca, se fortalece e retorna quando ninguém mais esperava. Frieza é autocontrole. Foco é direção. Fúria controlada é intensidade canalizada. Esses três juntos fazem de você uma máquina emocionalmente blindada, uma mente à prova de ruído, um guerreiro que não luta qualquer guerra, só as que valem a pena. E quando luta, vence com precisão, não por quantidade de golpes, mas pela qualidade do impacto. O mundo admira quem se controla, porque todo mundo sente tudo, todo mundo sofre, se irrita, se frustra, mas poucos têm o poder de segurar a própria explosão, canalizar o próprio fogo e seguir sem deixar rastros de destruição emocional. Ser esse tipo de pessoa é raro e por isso mesmo poderoso.
você começa a causar um tipo de efeito psicológico nos outros. Eles te observam, tentam te provocar, tentar te entender e falham, porque você não se revela no calor da emoção. Você não se entrega no impulso. Você guarda para si o que sente até que aquilo se transforme em ação, fria, precisa e irrefutável. Você começa a dominar o ambiente só com sua postura. Não precisa levantar a voz. Seu silêncio fala por você. Sua firmeza impõe respeito. Sua calma desconcerta, porque as pessoas esperam reações. E quando não recebem, se perdem. Você se torna o fator surpresa, sempre um passo à frente, sempre mais preparado, sempre mais centrado. Frieza, foco e fúria controlada transformam você em alguém que os outros não sabem como enfrentar. Você não reage como esperam, não responde como querem, não se abala como deveriam. E por isso, eles te temem, mesmo que não admitam, porque sua força não está no barulho, mas na contenção. Essa trindade não se constrói da noite para o dia. Ela é forjada na dor, na repetição, na disciplina. Você erra, explode, se arrepende e então aprende. Cada vez que você segura uma reação desnecessária, você fica mais forte. Cada vez que escolhe o silêncio em vez do confronto, você ganha poder. Cada vez que canaliza sua raiva para criar e não para destruir, você avança. E um dia, você olha para trás e percebe que se tornou exatamente aquilo que prometeu. Imparável. Não porque não sente, mas porque sabe o que fazer com o que sente. Você transformou fraqueza em escudo, dor em direção, raiva em ação. E agora, ninguém mais te controla. Ninguém mais te tira do eixo. Ninguém mais consegue prever seus próximos passos. Você se tornou frio o suficiente para não se abalar, focado o suficiente para não se perder, e intenso o suficiente para vencer, sem precisar destruir ninguém, apenas vencendo em silêncio, com força, com clareza e com precisão. 7. Ser uma rocha num mundo de lama. Você já percebeu como tudo ao seu redor parece escorregadio, instável, caótico? Pessoas mudam de opinião em segundos, traem sem culpa, desistem sem aviso, prometem sem intenção de cumprir. Vivemos em um mundo de lama, emocional, moral e mental. E nesse pântano social, só sobrevive quem escolhe ser rocha. Ser rocha é ser firme quando todos os outros cedem à pressão. É manter princípios quando a conveniência domina a maioria. É não se deixar contaminar pelo desespero alheio, nem pelas emoções voláteis de um mundo viciado em imediatismo e validação. A rocha não se adapta à lama, ela permanece firme, mesmo quando enterrada até a metade. Todos querem estabilidade, mas poucos têm coragem de ser estáveis. Porque ser firme exige sacrifício. Exige dizer não quando todos dizem sim. Exige suportar o olhar torto, o julgamento silencioso, a solidão da integridade. Bem, mas essa é a essência do imparável. Ele não se molda ao ambiente, ele transforma o ambiente com sua presença. O mundo tenta te puxar para a lama o tempo inteiro, te provoca para que você reaja. Te testa para que você exploda, te pressiona para que você ceda, mas é aí que você prova quem é. Quando todos estão se afogando emocionalmente, você escolhe respirar fundo e manter os pés firmes no chão da razão. Você não se debate, você não grita, você observa, analisa e age com precisão. Ser uma rocha não é ser frio de pedra, é ser firme por decisão. É saber o que você acredita, o que você tolera, o que você jamais aceitará. É estabelecer limites, claros, inegociáveis, silenciosos. A rocha não precisa se explicar, ela apenas existe e sua presença é sentida. Você se torna rocha quando para de pedir permissão para ser forte, quando decide que sua paz vale mais do que qualquer vínculo, quando entende que não precisa se sujar só para agradar quem vive atolado. Você aprende a dizer: eu não me envolvo nisso, eu não negocio isso, eu não abaixo meu nível por ninguém. E isso assusta, porque a lama quer companhia. As pessoas frágeis se incomodam com a firmeza dos que não se corrompem. Vão te chamar de insensível, arrogante, distante. Mas a verdade é que elas não suportam ver alguém que não se desmancha como elas. Você se torna um lembrete vivo da força que elas não têm coragem de construir. E ser rocha não significa que você não sente. Significa que você sente e permanece. Você sente raiva, dor, medo, tristeza,
mas não abandona seus princípios por isso. Você não desce o nível da conversa, não entra na lama da provocação, não troca sua clareza por um momento de impulso. Você se mantém limpo, mesmo quando o mundo está imundo. Isso te torna confiável. Porque em um mundo onde todos mudam de acordo com o clima, você se torna abrigo. Pessoas vão te procurar nos momentos de crise, não porque você grita mais alto, mas porque você permanece em silêncio, firme, estável. Você vira referência, não por ser perfeito, mas por ser constante. Ser rocha também é saber quando não se mover. Quando todos correm, você espera. Quando todos se rendem, você resiste. Você não precisa se apressar para provar valor. Seu valor está na sua solidez. No fato de que podem bater, tentar derrubar, tentar ignorar e você permanece. E aqui vai a verdade mais dura. Quem é rocha muitas vezes está sozinho, porque estabilidade não é sexy para a maioria. Eles preferem o calor do drama, o movimento das emoções, o caos das relações descontroladas. Mas a rocha não vive para ser desejada, vive para ser firme. E quem é firme sempre vai atrair o que realmente importa: respeito, verdade e consistência. A lama é barulhenta, a rocha é silenciosa. A lama quer atenção, a rocha impõe presença. A lama se espalha fácil, a rocha é difícil de mover. Você decide quem quer ser, mas entenda, só os que escolhem ser rocha sobrevivem à enxurrada emocional que esse mundo tenta despejar sobre você todos os dias. Você vai ser testado, vão tentar te tirar do eixo, vão tentar te fazer agir como eles, mas respire, firme os pés, ajuste a coluna e diga a si mesmo: eu não sou como eles, eu não cedo, eu não me afundo, eu sou rocha. E a partir do momento em que essa firmeza se torna seu padrão, tudo muda. Você passa a atrair o que é sólido, verdadeiro, confiável. Você repele o que é falso, frágil, disfarçado. Sua vida se torna mais leve, mesmo sendo firme, mais simples, mesmo sendo forte, mais silenciosa, mesmo sendo imponente. Ser uma rocha num mundo de lama é o maior ato de resistência que você pode fazer, e também o maior sinal de poder silencioso que você pode emitir. Você não precisa se explicar, você não precisa se adaptar, você só precisa permanecer. Porque enquanto todos tentam sobreviver se afundando, você sobrevive sendo chão firme para si mesmo. Você não precisa mais tentar se encaixar num mundo que foi feito para te enfraquecer. Você não precisa mais buscar validação em olhares vazios, nem aprovação em palmas baratas. Você não precisa mais responder, se explicar, se curvar, porque agora você entendeu o que poucos têm coragem de assumir. Quem aprende a ser sozinho, frio e silencioso se torna imparável. Você não é mais movido pelo barulho externo. Você não é mais guiado pelo caos emocional alheio. Você não é mais comandado por impulsos desgovernados. Você aprendeu a se observar, a se conter, a se preservar. E nesse autocontrole, você encontrou um novo tipo de poder, o de permanecer inteiro quando tudo ao redor desaba. Você construiu frieza onde antes havia fragilidade, foco onde antes havia dispersão, fúria controlada onde antes havia desespero. Você aprendeu a usar o silêncio como escudo, a solidão como campo de treinamento, a dor como forja de resistência. E isso te transformou. Você não é mais o mesmo. Você agora é presença, mesmo calado. É força, mesmo sozinho. É domínio, mesmo em silêncio. O mundo pode continuar caótico. As pessoas podem continuar escorregando na lama da carência, da pressa, da confusão emocional. Mas você não. Você escolheu ser rocha. Escolheu ser frio, firme, seletivo. Escolheu seguir mesmo quando ninguém entende sua rota. Porque agora você não vive mais de aprovação. Vive de propósito. Você está onde poucos têm coragem de chegar, no território onde o medo já não te comanda, onde a ausência já não te desestabiliza, onde o silêncio já não é solidão, é estratégia. E se você continuar nesse caminho, você vai perceber que tudo aquilo que antes te enfraquecia, hoje te fortalece.
Continue firme, continue frio, continue silencioso. Porque quem sabe o que está construindo não precisa se explicar. Agora escreva nos comentários e escreva com convicção. Eu sou frio, firme e livre. Eu sou imparável, silenciosamente imparável. E quando escrever, sinta, porque não é só uma frase, é um pacto com sua própria força. É a declaração de que você não volta mais para a versão fraca que um dia foi. É o início de uma era onde nada mais te desmonta e tudo, absolutamente tudo, se transforma em combustível. Que essa versão fria, focada e inabalável de você seja sua nova base, seu novo padrão, seu novo nome silencioso. Porque a partir de agora, você não precisa mais de ninguém para vencer. Você já se tem